Eu posso não te amar, mas se eu tiver respeito por ti, eu serei justo. Se você pode... Posso não ter carinho, posso até ter divergência Mas e inimizade, olha a diferença. mas se eu tenho respeito, eu não cometerei Olha a diferença injustiça. do conceito de Jesus. Diga. Quando ele diz, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ninguém ama o inimigo romanticamente. Ah, que bom que ele está chegando, ele me odeia, ele me quer faz me matar, mal, ele é. quer me matar, ele quer me destruir. Como eu já disse, só estou repetindo o que eu já falei antes. O conceito de amor em Jesus inclui tudo isso. Ou seja, para ele dizer que eu ame o meu inimigo, ele está dizendo que isso é uma escolha que eu faço acerca de quem eu quero ser, não importando o que o outro seja, nem como ele me trate, nem o que ele queira ser para mim. Isso é radicalmente diferente de tudo, mas inclui o respeito, inclui a reverência. Essa fala me perdi. Me perdi, porque eu não consigo entender que existe justiça e injustiça. Sim. Não existe amor. Eu sofro a injustiça de quem não me ama, mas eu posso amá-lo sendo injustiçado. E a questão do respeito? Não, eu posso amá-lo sendo desrespeitado. É por isso que o evangelho leva para um outro Mas eu estou nível. entendendo a dúvida do Sheik. Você pode amá-lo mesmo sendo desrespeitado. Mas se ele for respeitoso com você... É apenas um bônus. Jesus disse, se vocês respeitam só os que respeitam a vocês, o que demais fazeis? Até os gentios fazem o mesmo. Mas você pode amar alguém e ser desrespeitoso? Eu acho que essa é a questão. Desrespeitoso não. Não existe essa possibilidade. Não, eu sou respeitoso sempre. Eu posso acolher o desrespeito do outro. Se uma pessoa ama a outra, ela é na visão Veja a delegacia das mulheres. Não, se eu amo, eu respeito. Muitos. Não, mas aí a questão talvez é que não Por seria o amor verdadeiro, eu tô querendo né? voltar na história. Que ele falou. Não é romântico esse amor que o evangelho propõe. O amor de um marido que espanca a mulher. Não é amor. É, essa questão. Não é amor. Amor não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. O amor... Mesmo que seja, eu acho que é isso que é a visão. Mesmo que seja chamado de amor, não é amor. Não é amor, é paixão, é tesão, é possessão, é qualquer outra coisa, mas não é amor. Nós só estamos com um problema semântico terrível em relação ao que significa amor. Exato. Eu vejo essa questão da legislação, de respeitar, muito importante, porque se Deus determinou que por exemplo, como é que os muçulmanos, judeus, cristãos viveram juntos, discordando, cada um da sua religião, cada um, 14 séculos na Palestina, se não fosse o respeito? Não precisava ter amor. Quando perdeu o respeito é que começaram a se gladiar. Quando as pessoas começaram a perder o respeito pela legislação, pelas leis de Deus, pelos outros. Juntos, eles conversavam, eles tomavam chá, nem eles todos. Eram amigos, a Não, maioria deles era. Nem e todos. os que não eram, respeitavam-se uns aos outros. Respeito. Portanto, amavam o direito do outro ser diferente. É uma questão semântica. É semântica. Respeito. Você vendo de fora não parece que é a mesma coisa? Eu acho que é. Não. E aí eu acho que a gente tem um ponto que ele é nevrálgico. E eu gosto muito de contribuir com esses pontos onde a gente realmente tem diferenças. Porque se a gente ficar falando do lugar comum, a gente não vai trazer muita coisa, né? Eu vi comentários, por exemplo, no meu Facebook falando: essas pessoas todas aí são todas pensam mais ou menos igual, não vai ter nada de novo, tinha que chamar fulano e ciclano para ter um... E eu acho que é o contrário. Capar, né? Não, eu acho que é o contrário. Eu acho que é justamente quando a gente consegue sentar em respeito, Sim. que a gente tem a oportunidade de trazer temas sensíveis e mostrar as diferenças e sair com o respeito. Que é o intuito mesmo desse papo. Sim. Mas o que você chama de respeito, eu também incluo nisso o amor. Eu quero dizer uma coisa muito assim, esses que na minha olhos percepção... lindos que você tem, esse são seus olhos maravilhoso. Ayuna. E o senhor, essa doçura. Obrigado. Eu estou aqui cheio de amor por vocês. Nós temos discordância? Teremos. Sim, agora... O amor não tem nada pastor, a ver com deixa eu dizer... Absolutamente nada a ver com isso. Eu fazer essa contribuição.
Eu tô compreendendo também essa diferença do que o Sheik está colocando, talvez da seguinte forma. No judaísmo, nós temos 2 pilares muito fortes. Hesed, que é amor, bondade, e Gevurah. Gevurah é rigidez. Entre esses 2, a gente tem uma terceira sefirá, uma terceira virtude, qualidade, que é harmonia, Tiferet. As coisas que o senhor está falando são muito bonitas e me agradam em muitos sentidos. No entanto, quando a gente vai para a realidade humana, a grande maioria das pessoas não está apta para ideais tão elevados. Por isso é que a gente os encarna. Sim. É a única maneira, como você disse, como o senhor repetiu, é o exemplo que eu posso encarnar. Sim. Eu gostaria de continuar. Eu gostaria de continuar. O amor tem severidade também. Eu gostaria de continuar. Então, numa ponta tá a rigidez, a severidade, e na outra ponta, o amor. O amor, ele tem prevalência, ele tem que prevalecer. Mas se a gente não tiver a regra, se a gente não tiver o caminho, a lei, se a gente não tiver a disciplina, como diz o rei Salomão em Provérbios, Hanor Hanar Alpi Darko, ensine o jovem de acordo com o caminho dele, e também quando ele envelhecer, ele não se desviará. Então a disciplina é algo muito importante. E é dentro dessa perspectiva que nós enxergamos a questão da lei como instrumento de educação e disciplina para que o amor possa prevalecer. Porque quando a gente não tem a lei, quando a gente não tem a regra... a gente tem princípios. Perdão. Como muito elevados, que estão muito distantes das massas. E aí o que a gente tem muitas vezes é uma balbúrdia. Eu queria me referir àquela questão dos evangélicos, dos pentecostais. Eu percebo algo diferente. Como eu falei antes, eu tenho uma leitura dos evangelhos como judeu. Eu vejo ali um Jesus judeu. Eu vejo um monoteísta. Eu vejo uma pessoa que quando falaram para ele, você é bom, ele disse... Porque tu me chamas bom, só há um que é bom, que é Deus. Que é bom, que é Deus. Nisso, para mim, ele está falando muito claro. Que ele é monoteísta e que ele não é Deus. A minha leitura... Ok, tudo bem, eu te respeito, mas essa é a minha leitura. A minha leitura é que quando ele diz, eu não vim revogar a lei, a gente pode confirmar que todas as questões que ele traz contra aqueles fariseus que agiam de acordo com os evangelhos de forma hipócrita, elas são exceções à regra. Em nenhum momento Jesus fala o Shabat pode ser desrespeitado e deve ser desrespeitado. Uma das grandes brigas de Jesus foi com o Shabat. Perdão, então, muito bem. A discussão dele não é em relação a pessoa fazer um trabalho... Jesus não tinha problema nenhum, dia santo nenhum, todo dia era santo para ele. Perdão, pastor, pera. A divergência dele é em relação a uma lei rabínica. Ele fala, vocês seguem o costume dos homens. Então ele diz, por exemplo, você está falando que não pode curar no Shabat, de acordo com aquela lei que eles estão evocando, é uma lei rabínica. Em nenhum momento Jesus falou, pode trabalhar no Shabat, pode plantar, pode colher, em nenhum momento. No momento pai eu tô falando até agora eu trabalho também. Muito bem, em relação a qual caso? Em relação a esse caso. Momento. Outra questão também, quando ele fala do alimento, quando ele fala o importante, o que impurifica é o que sai, não é o que entra. E ele muito interessante puro todos os alimentos. É muito interessante notar que ali a passagem é sobre as pessoas comerem sem lavar as mãos, que é uma lei rabínica. Perdão, pastor, eu estou te falando a minha percepção e como que eu vejo esse movimento desses evangélicos. Que o senhor falou. Que o senhor falou... o Evangelho, não leem o Novo Testamento, não leem nada, ouvem só os pastores que dizem o que quer que lhes passe na cabeça. Ok. Eu compreendo que existe de fato pessoas que não trabalham com a consciência. Mas eu sou amigo
de vários pastores evangélicos. E que esses pastores evangélicos, eles têm notado, eles têm, a partir do estudo deles, chegado justamente nessa percepção de que, Jesus não aboliu a lei, 2, a lei é muito... Perdão. Se Jesus não aboliu a lei, a cruz é inútil. Não aboliu a lei. Ele realmente falou, por exemplo, que há leis que são... depois Paulo vai falar em relação aos gentios e etc e tal. E a percepção maior deles nessa época de tanta falta de limites, de tanta libertinagem, a geração que mais tem acesso aos prazeres é a geração mais deprimida, perceberam que é necessário o rigor também como instrumento para que essas pessoas possam chegar num equilíbrio, no Tiferet, para poderem sentir o amor de Deus. Eu compreendo que pessoas que têm mais vivência, que têm uma vocação, que têm mais sabedoria, eu compreendo que essas pessoas podem viver nesse patamar alto. Mas para a grande maioria das pessoas, e eu me incluo nessas pessoas, é muito importante também ter esse amparo da lei, não como instrumento para não ir para o inferno ou para ir para o paraíso, mas como instrumento de educação. Jesus. E eu percebo que esses evangélicos, muitos deles, eu falo de amigos meus, pastor Renato Saito, pastor Eliel, tenho realmente vários amigos. Tem muitos pastores caindo na judaização. Não, então, o senhor fala caindo, e eu acho que eles estão crescendo, porque eles estão olhando, eles estão voltando atrás. Mas o senhor também está voltando atrás, quando o senhor fala, por exemplo, que não tem inferno, que não tem condenação interna, porque tudo isso está em João. Não tá. A figura de Lúcifer tem Apocalipse. Não tem. Eu estou dizendo que o conceito não é espaço-temporal, não é na linearidade do espaço-tempo, é existencial. Não é o que está escrito ali. Não, ali não está escrito nada, é só semântica. Mas a gente pode falar que são visões diferentes. Claro. Dentro do próprio evangelho. Tem que dizer. Evangélicos. Claro que sim. Só deixar claro isso. Sim. Então.